Olá a todos, sou Tana Jatene, sejam muito bem-vindos a mais um episódio SBHCI Cast. Hoje eu tenho aqui comigo grandes amigos, Dr. Pedro Nix, Felipe Maia e o nosso presidente José Ayrton Arruda. Falamos aqui ao vivo do nosso estúdio móvel no TCT Plus Latam Valves 2026, um evento de bastante sucesso, programação científica imperdível, incrível. E hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho de fechamento de apêndice atrial esquerdo. Recentemente nós tivemos esse procedimento aprovado pela ANS e temos aqui o nosso presidente que participou ativamente desse processo. Gostaria, Ayrton, que a gente iniciasse aí você falando para a gente como é que foi todo esse processo para a gente conseguir aprovar esse procedimento que já é feito mundo afora em volumes gigantescos e a gente ainda engatinha aqui no Brasil. Sem entrar em detalhes muito das questões regulatórias, mas a primeira coisa é que tem um gap muito grande nas diretrizes e na regulação. Isso porque existe essa quebra de braço entre o pagador e aquele que presta o serviço de saúde e que recebe o serviço de saúde. Então isso foi uma luta difícil, mas que nós conseguimos convencer a ANS de que a única alternativa para aqueles pacientes que sangravam, que tinham complicações com anticoagulantes, e isso era de forma, na maioria das vezes, irreversível, era oferecer uma terapia alternativa, que era a terapia com o fechamento percutâneo do apêndice atrial esquerdo. Então isso foi um contínuo, mas eu acho que com os dados que a gente tem hoje na literatura, pelo menos esse tópico ficou bem sanado e ficou equalizado na ANS. E a gente está falando, né, Ayrton, de fibrilação atrial, que a gente sabe que atinge aí até 5% da população. Estima-se que 5 milhões de brasileiros têm o FA e o grande medo da pessoa que tem FA é ter AVC, né, que é uma complicação terrível. A gente, quando fala muitas vezes de desfechos cardiovasculares, né, nos nossos estudos a gente põe AVC junto com outros, né, mas tem até pesquisas que avaliaram isso, que assim, o que o paciente mais teme é ter um AVC, né? E o tratamento é o anticoagulante, só que alguns pacientes não podem usar anticoagulante ou o anticoagulante não funcionou. Na prática, Felipe, você que tem feito bastante esse procedimento, qual é o grupo de pacientes que vocês têm tratado, né? Em quais pacientes que de fato os convênios têm autorizado e talvez os pacientes que você gostaria de tratar, mas que infelizmente a gente não tem tido essas autorizações? Nessa fase inicial, você fica muito preso, né, regras de como a ANS passou o device, né? Ou seja, a gente acaba tratando aquele paciente que faz uma profilaxia secundária. É o paciente que sangrou. Vou dizer para você que hoje, provavelmente 50% da nossa casuística no Rio de Janeiro não nos chega através dos cardiologistas. E esse é um fator muito interessante. Mais da metade dos meus casos, eu diria que me chega através da neurologia e da nefrologia, hoje de dentro do hospital. Óbvio que a gente fez um trabalho de base muito grande, convencendo os colegas, dando palestras, mostrando os objetivos do tratamento. A gente consegue atuar hoje para você fazer profilaxia primária? É muito difícil. Tá? Então, a gente diria que hoje, assim, 50% do meu público hoje me chega através do cardiologista clínico, outra metade disso me chega através do neurologista e do nefrologista. O que me chama a atenção é que, quanto mais procedimento a gente faz, e o que me chama mais atenção ainda é que a boa parte desses pacientes deveriam estar vendo pela cardiologia, o volume crescente que eu tenho é através do clínico não cardiologista. A gente chegou a uma conclusão que talvez o cardiologista, por ter mais manejo, mais tempo de utilização da terapia anticoagulante, acaba se prendendo muito a essa terapia anticoagulante. Não é incomum eu receber um paciente que já teve eventualmente 2 ou 3 eventos cerebrovasculares, porque o colega tentou um anticoagulante, não satisfeito, migrou para um segundo caso, e eventualmente tratou até um terceiro medicamento, antes de fato nos procurar entender que existe uma outra tratativa, ou seja, uma outra alternativa para você tratar esse paciente do ponto de vista percutâneo. Algo que é muito salutar e bom na diretriz de 24 e que chega depois da avaliação da ANS é que, diferentemente das TAVs, em que a gente passou 10 anos judicializando tudo, hoje a gente consegue, nesses pacientes que já sangraram, praticamente todos os casos, não ter que brigar, não ter que judicializar, independente de eles terem vindo pela clínica, pela nefrologia ou pela neurologia do hospital. Acho que essa é uma observação super interessante. Na minha realidade também, eu já recebi pacientes de intensivistas, de geriatras, de gastroenterologistas. Então, assim, realmente, acho que o foco nosso para a gente aumentar, né, oferecer essa terapia para o paciente que precisa, a gente tem que falar para múltiplas especialidades e não só
para o cardiologista, como a gente tem feito com outras terapias, né, Pedro? E, Pedro, essa semana saiu uma publicação, um estudo chamado Closure, com resultado negativo para o fechamento de apêndice. Quais foram as suas impressões, assim, se quiser comentar um pouco do estudo, da sua experiência? Então, Zé, acho que eu queria desenhar um cenário um pouquinho maior. O Felipe colocou aqui a questão da TAV, e acho que a gente, como cardiologista, sempre procura um caminho da evidência científica. A gente tem muitos estudos em várias áreas, não só na cardiologia intervencionista, então é muito confortável quando a gente trabalha com estudos robustos e uma sequência como a TAV fez. A gente tem uma trajetória vitoriosa de 15 anos de estudos clínicos que, ano após ano, saem resultados favoráveis para o tratamento TAV, mostrando que é seguro, efetivo, e o paciente é tratado, vem com sintoma, é tratado, e logo dias após ele recebe alta numa outra condição clínica. E provavelmente, eu costumo dizer que a gente não vai ter nenhuma outra terapia na cardiologia estrutural e talvez até em outras especialidades que consiga refazer essa trajetória vitoriosa da TAV. E eu vejo que há uma resistência muitas vezes dos clínicos, porque por alguns estudos discordantes, acabam se apegando, e não só dos clínicos, alguns intervencionistas também, acabam se apegando a estudos negativos ou se apegando muito até a estudos positivos. Acho que a gente tem, na verdade, uma terapia a mais no portfólio. A gente pode anticoagular esse paciente, mas existem pacientes que não vão bem com a anticoagulação, que estão apresentando sangramento, ou então eu estou colocando esse paciente em risco de ter um AVC hemorrágico. E a gente tem uma possibilidade de fazer um procedimento e tirar o paciente num cenário que eu acho que a proposta do fechamento do apêndice atrial esquerdo é muito interessante. Você tira o paciente de tomar um remédio, e a gente sabe que por mais regrado que o ser humano seja, tomar um remédio todo dia, isso é suscetível à falha, mas a gente poderia fazer um procedimento, colocar um dispositivo, fechar o apêndice atrial esquerdo e reduzir esse risco daqui em diante. A questão é que os estudos clínicos, eles testam não só o procedimento depois que a prótese está implantada e o apêndice está fechado. A gente precisa fazer o procedimento, pegar esse paciente, hospitalizar e submetê-lo ao procedimento. Então, acho que alguns dos estudos pagaram um preço de uma taxa de eventos do procedimento inicial, e isso acaba se misturando, e é importantíssimo que a gente tenha isso estudado. Mas acho que há um caminho que vem sendo percorrido ao longo dos últimos 10 anos, no sentido de um procedimento mais seguro. As próteses evoluíram já estão na segunda geração, existem aí perspectivas de próteses novas que poderiam acrescentar em termos de segurança ainda mais. Eu acho que quanto mais a gente caminhar no sentido de maior segurança, a eficácia já foi comprovada em inúmeros estudos, e acho que o mecanismo de fechar um apêndice e proteger a FA, acho que isso está consolidado. Então, eu sem entrar em pormenores dos estudos, entendo que a gente acaba pagando um preço de segurança nos estudos, em alguns estudos, que acabam reduzindo o efeito líquido da terapia em termos de proteção do paciente. Mas isso deve ser e vem sendo minimizado ao longo dos anos, ao longo dos estudos clínicos. Eu gostaria só de fazer duas considerações sobre esse ponto, né? Primeira coisa é que nós temos ao longo desses estudos, aí começa com Prevail, Protect-AF, que foi comparando a varfarina com o fechamento, depois veio com DOA, que o primeiro foi o Prague, e depois agora o Option Trial. Então eu diria que são os 4 estudos randomizados que são pilares para o fechamento do apêndice atrial esquerdo. Pelo menos uma coisa ficou clara: fechar o apêndice atrial esquerdo não é inferior a tratamento com anticoagulante oral em termos de prevenção de AVC isquêmico. Esse é o primeiro ponto. Não é inferior. Efetividade, né? O segundo ponto que é muito claro é que você, ao tirar uma droga que ao longo do tempo continua com risco de sangramento, claramente esses estudos foram positivos, e todos eles foram positivos para redução de evento hemorrágico e, pasmem, senhores, para redução de mortalidade, que eu acho que é a coisa mais importante aqui que a gente está falando, do impacto de um dispositivo no tratamento dos nossos pacientes, né? E aí chama a atenção o seguinte: embora eu não tenha debruçado com tanto atenção no Closure Trial, porque isso é brand new, como se fala, né? Bem Exatamente. recente, então a gente não teve nem tempo de mergulhar, mas o que a gente conseguiu ver dele, assim, principalmente na apresentação do American Heart, é que a população que foi submetida a ele randomizada tem uma idade extremamente mais avançada do que qualquer trial. Esse é o primeiro ponto. Se eu tenho uma população muito idosa, eu tenho expectativa de vida menor.
E onde é que tem o grande benefício do anticoagulante oral, do fechamento do apêndice versus anticoagulante? É no horizonte de longo prazo. Esses pacientes precisam viver pelo menos 5 anos para que eu abra essas curvas e mostre que meu procedimento é melhor. Então, esse é o primeiro ponto. Então, tem várias coisas, a quantidade de paciente renal crônico, diabético, insulina independente. Então, é uma coorte que vale a pena estudar para que a gente não faça críticas também sem tanta profundidade. Olhando por outro lado, a gente tem mais de 500 mil pacientes fechados só com Amplatz ao longo desses 20 anos de dispositivo com todas as próteses. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todos os trials, sejam eles observacionais ou clínicos, foram positivos, exceto até ontem, esse closure trial. Assim, se você vai para o Amulet, o Danish mostrava também que é pareado por uma propensão estatística, né, por pareamento, mas mostrou também redução de mortalidade, redução de desfechos combinados, assim, de segurança e de eficácia, de tal forma que eu diria, a gente tem um procedimento que é muito bom. O NNT é de 16, eu fecho 16 pacientes para prevenir uma morte. Quando eu comparo DOAC com Warfarin, né, se não me engano, são 132 pacientes. Ou seja, olha o impacto que tem essa terapia. Então, eu acredito que a gente talvez precise informar os pacientes que a gente está diante de uma terapia que é muito boa e que eventualmente vai ter um estudo por conta de desenho ou de alguma coisa metodológica ou de conjunção astral que deu errado. Isso faz parte. Nem todos os estudos são positivos. É importante que tenha essa visão também para que a gente faça uma análise crítica, né? E acho que esses resultados são importantes para a gente, nossa especialidade, ela aprende muito, né? E nos desenvolvemos muito, é muita inovação. E é importante a gente, às vezes, ter um resultado negativo para voltar atrás e pensar, né? E aí eu vou pensar no quê? Eu preciso fazer um procedimento perfeito, né? E aí entra o planejamento, avaliação anatômica, seja com eco, seja com tomografia, escolher a prótese adequada para que a gente não tenha leak, para que a gente não tenha, porque a gente está tratando o paciente para não ter AVC e uma das complicações é a trombose relacionada ao dispositivo, né? Então, talvez nessa linha de raciocínio, Felipe, como é que é o seu planejamento do procedimento, que exames que você faz, que exames que você faz depois? Hoje o que a gente sempre faz, angiotomo, tá? Computadorizada com contraste. Quando é que eu não uso angiotomografia computadorizada com contraste? Aquele paciente idoso com função renal muito limítrofe ou que eventualmente já dialisou e recuperou a função renal. E aí eu tenho um time de ecocardiografia, a gente tem basicamente hoje 3 colegas na rede do ar no Rio que sempre acompanham a gente nos procedimentos e eles fazem essa avaliação pré-procedimento para a gente. Mas eu diria que mais de 95% dos nossos casos, a nossa estratificação vai ser sempre feita com angiotomografia. Um cuidado que a gente tem, e a gente começou a fazer isso já há alguns anos, invariavelmente, quando você tem um paciente muito idoso e quando a tecnologia foi descrita, a gente ainda não fazia angiotomo, assim como nas TAVs, a gente fazia eco transesofágico, a angiotomo ainda não estava validada nessa área de cardiopatia estrutural. Esse paciente, quando chegar a fazer a avaliação com eco transesofágico, ele vai estar em jejum há muitas horas, pelo risco, obviamente, de broncoaspiração. O que a gente toma um cuidado lá no Rio, quando o paciente vem fazer angiotomografia para fazer fechamento de apêndice, é fazer jejum de no máximo 3 horas. Então a gente sabe que a gente está muito mais próximo de uma volemia do que estaria, por exemplo, uma avaliação pelo eco transesofágico, em que o período de jejum desse paciente acaba sendo muito maior. Acho que a gente ainda tem um desafio muito grande na relação do fechamento de apêndice, que era o que você falou muito bem, Thanos. A gente continua com essa taxa de 3 a 4% de trombo relacionado ao device, independente da geração do device que a gente estivesse utilizando. A gente já viu esses números no Prevail, no Protect, o Zé falou muito bem de uma geração que a gente estava batendo na varfarina, o padrão ouro de tratamento mudou, agora a gente fala em DOAC, mas esses números não mudaram muito com a ótima da última geração, a gente não tem a última versão que está no mercado americano, a gente continua com a Flex ainda no Brasil e com a Amulet. Isso faz com que você tenha que ter muito capricho, muito mais cuidado. Diferentemente de, por exemplo, fazer uma angioplastia simples, que você vai colocar um stent lá e pós-dilatando 90% dos casos vai ficar bom, o fechamento de apêndice não basta dizer para o clínico que o apêndice está fechado. Você tem que ter certeza que teu apêndice não está a mais de 10 milímetros daquela zona do ósseo, ou seja, você não gerou um microapêndice porque teu lobo ficou muito profundo. Se você usar uma prótese por tipo lobo, diz que você tem que ter certeza que você conseguiu cobrir a crista cumarínica, ou seja, a gente tem alguns preditores de relação
não chamaria nem de sucesso, mas de capricho do teu procedimento, para ter certeza que esse paciente, eventualmente com 3 meses, se você quiser progredir para uma estratégia trombótica menos agressiva, ou até mesmo, ao final de 12 meses, entender que o risco de sangramento desse paciente é muito alto e deixar inclusive sem aspirina, o fato desse apêndice estar bem fechado por uma prótese e você ter 1 metro de imagem que você mostra totalmente a nodalização, me deixa muito mais tranquilo na hora de fazer uma progressão de um tipo de antitrombótico para outro que, no caso, acaba sendo menos potente. E aproveitando o que o Felipe falou, Pedro, qual que tem sido na prática o seu regime antitrombótico pós-fechamento de apêndice? Essa é uma excelente pergunta, né? E acho que isso entra também nas questões dos estudos clínicos, que os estudos clínicos muitas vezes testaram terapias diferentes, e inclusive para próteses diferentes. Então, eu acho que na ausência de uma diretriz clara, de um estudo claro que resolva essa questão, a gente precisa olhar para o paciente. Se é um paciente que ele não pode ser anticoagulado e a gente está fazendo o procedimento porque ele já sangrou, já teve algum evento anticoagulado, a gente não pode seguir com a anticoagulação como era recomendado, muita gente fazia antigamente, existem algumas recomendações ainda. Então, eu costumo ir na tendência de antiagregação. Eu fico mais confortável com uma antiagregação dupla inicial, mas alguns pacientes, se você pega um paciente jovem que não teve evento e que tem um baixo risco, que não é o paciente de maior risco de sangramento, talvez a gente possa considerar a anticoagulação. Aquela estratégia de anticoagulação com varfarina, que foi o início dos trials e das publicações do Watchman, eu acho que é realmente muito agressiva para um paciente que vem para o nosso procedimento. Então, você fazer 45 dias de anticoagulação com varfarina nesse paciente me parece exagerado, e acho que vem daí um dos erros da trajetória. Erro é muito pesado, mas um dos problemas da trajetória clínica e de estudos clínicos dessa terapia. Então, a gente precisa evoluir ainda, evoluir com estudos clínicos. É importante, quando eu estou falando sobre estudos clínicos, ninguém está falando que um estudo negativo não tem impacto. Acho que sim, a gente precisa aprender, como o Ayrton falou, e a gente precisa criar evidência para tomar as decisões baseadas em evidência científica, mas na ausência delas eu mantenho, para não fugir da pergunta. Dupla antiagregação, geralmente, e quando o paciente é de muito baixo risco, eu considero, e muito alto risco de AVC, eu considero manter a terapia antitrombótica. Tem uma questão, Tans, que acho que seria interessante abordar, que é o paciente que tem, que seria uma segunda indicação, né? O paciente que teve AVC usando anticoagulação. O Felipe colocou isso aqui. Acho que para esse paciente o ideal seria fechar o apêndice e deixar com a terapia com anticoagulação, se for possível para esse tipo de paciente. Não sei o que o Ayrton pensa do caso. Eu acho que a gente está numa época muito boa, porque o Champion Trial que vai mostrar o aspecto da prevenção primária, está aí na boca de ser publicado, já com um número quase 3.000 pacientes randomizados, vai trazer informações boas, já agrega valor do Option Trial. O Option Trial eu acho que é muito interessante, porque aquele paciente que faz a ablação por FA, depois ele tinha que fazer anticoagulante oral, veja, curioso, né? Mas ele sangrava, e agora você tem a possibilidade de não fazer e fechar o apêndice e ficar sem dor. Mas, o que eu queria dizer? O eletrofisiologista americano, que faz quase metade dos procedimentos, não sei como é aqui no Brasil, talvez menos, mas eles fazem também, né? Eles fecham e dão metade da dose de dor. Veja que curioso, né? Então, essa é praticamente a rotina deles. Nessa história de esquema terapêutico, existe, se você fizer análise combinatória, mais de 1 milhão de esquema terapêutico. Você pode dar SSO, DAPT, você pode dar DOAC full dose, DOAC meia dose, varfarina. Você pode dar varfarina, quer dizer... Não dá nada. Não dá nada, então assim, tem uma análise combinatória bem grande. Eu acho que esse talvez seja um ponto muito interessante para mostrar para o clínico, que é individualização da terapia, como você falou, né? Talvez seja esses pontos. Antes que eu esqueça, porque às vezes o cabelo branco faz a gente esquecer das coisas também, né? O que acontece? O Option mostrou também uma coisa interessante que a gente precisa monitorar, voltando para o lance do leak, né? Do per device leak. Quando o eletrofisiologista faz a ablação, ele também faz a ablação
do próprio apêndice lateral esquerdo. Ele pega a boca do apêndice, pega a crista cumarínica, o ridge, e faz a ablação. Não raro isso dá edema. Então, quando você põe a prótese no mesmo tempo, a prótese parece que está ótimo. Passou o edema, tem o leak. Então, assim, isso é algo que a gente tem que agora falar para o pessoal da eletrofisiologia, ou quando a gente faz procedimento combinado, para que não contamine nossos resultados com excesso de leak por conta de um planejamento de estadiamento que talvez tenha que ser feito nesses procedimentos, né, Felipe? Essa questão da estratégia antitrombótica, né, de você poder individualizar, o Pedro falou muito bem, eu acho que para nós que fazemos o procedimento, gera muito conforto. Você consegue entender qual é o risco protrombótico e o risco hemorrágico de todos os pacientes que a gente consegue tratar hoje. Perfeito. Eventualmente você vai ter paciente que você não vai conseguir utilizar nenhum anticoagulante plaquetário sequer, porque o paciente às vezes já sai da sala sangrando. Tá? Mas uma coisa que me faz pensar com muito carinho nisso é: a gente passou anos falando sobre a terapia para os clínicos, advogando que você vai livrar o paciente da terapia anticoagulante. E a gente começa a ver estudos agora mostrando que talvez usar meia dose de anticoagulante não só proteja mais sobre o trombo relacionado ao dispositivo, mas também parece ter um efeito sangrativo menor. O ANDI está aí, foi publicado, uma casuística muito pequena, estudo do Freixa, mas estou muito curioso. Você citou muito bem o Champions, o Simplify já deve sair alguma coisa no final desse ano. E você vai ter 3 braços, né? Meia dose de DOAC, dupla antiagressão plaquetária, como o Pedro falou muito bem, talvez seja o esquema hoje mais utilizado na prática médica, e um braço utilizando só aspirina, que é o que todos os países nórdicos, Noruega, Suécia, Dinamarca, utilizam de praxe, independente do paciente sair de sala, daqui a 3 ou daqui a 6 meses. Eu acho que essa evolução de mercado é super importante para entender para que lado a gente vai estar indo em termos de indicação desses procedimentos também. Eu confesso que na nossa realidade, os pacientes que têm chegado para nós para fazer o fechamento de apêndice são esses que sangraram, né? E aí, é importante dizer assim que dentre os procedimentos estruturais que a gente faz, né, não sei se vocês concordam, é um dos mais simples, né? Desde que você faça um bom planejamento. E eu acho que essa decisão do esquema antitrombótico passa muito pelo seu resultado, né? Se você conseguir o seu resultado ótimo, nesses pacientes que na nossa realidade tiveram sangramento, a gente tem deixado só com monoterapia com aspirina. Existe embasamento na literatura para isso, mas é o que a gente tem feito nesses casos que, agora, eu acho que a gente tem que separar, né? Porque talvez seja até um próximo tema aqui para a gente conversar. O que foi aprovado é para o paciente ou que teve falha terapêutica, teve um AVC, ou que teve sangramento, ou que tem contraindicação absoluta ao anticoagulante, né? Mas a gente tem outros cenários, né, Ayrton, que a gente pode oferecer essa terapia. Os neurologistas adoram alguns deles. Quer falar um pouco sobre isso? O primeiro cuidado que a gente tem é que a diretriz brasileira ela é avançada. Ela fala no paciente que tem contraindicação, que sangrou e tem contraindicação, coloca até absoluta, como a americana, uso de anticoagulante, ou que teve falha terapêutica, como o Pedro mencionou, não raro, e o próprio Felipe comentou, não raro o paciente é encaminhado do clínico, porque já teve vários AVCs, ele já mudou de DOAC várias vezes, até ele perder a paciência, o paciente complicar feio. Primeiro recado, mudar de DOAC não melhora os índices de segurança do paciente. Está escrito já em mais de um trabalho mostrando que você muda de DOAC, ele continua com risco de sangramento. E o grau de prevenção também não muda, é praticamente o mesmo, né? Então esse é o primeiro aspecto. A nossa ANS ela é mais restritiva, não usa esse aspecto da falha terapêutica, o que é uma pena, porque isso é uma lacuna do conhecimento, isso é uma lacuna do tratamento. E as outras lacunas, como vocês mencionaram, né, vem da onde? Do neurologista. O neurologista pega alguém que fez um sangramento pequeno, tem uma angiopatia amiloide, o paciente que, às vezes, do oftalmo, ele tem uma retinopatia avançada, tem degeneração macular, gente. De todas as cegueiras, a degeneração macular é aquela que a gente não consegue curar. Assim, essa daí é perda total de visão. Então, se sangra num paciente que tem já um grau de degeneração macular, o risco é muito alto. Vem outros cenários que o Felipe, o Nix, a gente se depara. O paciente fez o AVC, mas está com um trombo lá no apêndice. Onde é esse trombo? Esse trombo é em todo o apêndice, é do meio para frente, é só na ponta do apêndice. Isso é importante. Eu tomo o eco dessa informação, porque aquele trombo que está lá no fim, no fundo, a gente pode tratá-lo. Existem técnicas para isso, no touch techniques, etc, etc.
Mas o que eu quero dizer é que a gente avança em um cenário que está além dos guidelines, mas que tem uma indicação muito clara e que traz muito benefício para essa população. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que a gente precisa avançar para esse esclarecimento das pessoas. E não vai ter trial nisso. O que vai fazer trial em retinopatia amiloide, degeneração macular? Isso, infelizmente, vai ser o conhecimento que vai trazer isso e a segurança do método. E é frustrante, né? Nesses casos, você tem o dispositivo, você sabe utilizar, tudo mostra que ele funciona e você, por questões burocráticas e de reembolso, você não pode oferecer para o paciente, né? Isso acontece muito com a denervação, né? Houveram falhas aí na escolha dos estudos, mas assim, a gente que faz sabe que funciona. Existem os pacientes que o clínico já tentou de tudo, a gente tem algo para oferecer e muitas vezes a gente não consegue oferecer. É muito frustrante para a gente, né, Pedro? Eu queria chamar a atenção do último aspecto que você falou, Tanas. E eu acho fantástico você falar que é um procedimento teoricamente simples. Na sua mão, na do Felipe, na do Pedro, são operadores muito experientes. Mas o que eu acho que o Pedro chamou a atenção, o que aconteceu no passado? Era um procedimento que tinha uma taxa de complicação elevada. O que melhorou isso? O treinamento, a repetição. Quando a gente vê essa curva de pessoas que fazem mais de 10 procedimentos ao ano, eles têm um resultado muito melhor, assim, de maneira geral. Então, isso ajuda bastante. E aí, vão lá para o Closure, esse estudo atual. O Closure parece que persegue o intervencionista. Porque na época do FOP, teve um Closure que quase acaba com o fechamento do FOP. E agora veio esse, com esse mesmo acrônimo. E, salvo engano, nós voltamos a ter taxa de complicação peri-procedimento extremamente elevadas, o que não reflete, como você disse, a prática atual dos centros que são de excelência, dos operadores que estão bem treinados. Né? 1/4 dos sangramentos, né? Isso é muito expressivo. 1/4 dos sangramentos do braço percutâneo foram sangramentos peri-procedimento. Então, isso não está descrito em nenhum outro grande estudo, como você citou. Se a gente pega os números do Option, do próprio PRAG, são estudos menores? São. Ok, o PRAG tem 500 pacientes, o Option não, já é uma casuística um pouco maior, mas a gente não vê isso replicado nem nos estudos de primeira geração. Na época a gente falava de Prevail, de Protect, são as taxas que chamam muito a atenção. Né? Qual foi a curva de aprendizado, o grau de treinamento? É importante lembrar que o estudo começou a randomizar os pacientes em 2018. Né? Eu não sei a partir de que ano, por exemplo, as próteses começaram a ser utilizadas no mercado europeu, mas nos Estados Unidos a gente teve o Ótima Flex a partir de 2015 e 2016. Eu acho que isso conta muito. Né? O Zé foi muito feliz nessa observação. Ele é um procedimento que pode ser fácil? Ele pode ser fácil, mas em mãos bem treinadas. Né? A gente tem a indústria apoiando aí, você tem a possibilidade de levar um proctor para te ajudar no início da tua curva de aprendizado, e acho que o 10 é um número bem categórico. Acho que você tem 10 procedimentos feitos com um tipo de device, e acho importante você escolher aquele dispositivo inicial para você depois passar para um segundo, pegando a mão com esses procedimentos toda vez que você vai fazê-los. Foi ótimo bater esse papo com vocês. Espero que todos tenham gostado e esperamos vocês no próximo SBHC Cast. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.